Agora a gente vai estudar um pouquinho a estrutura das folhas. E para iniciar, eu vou colocar aqui um formato genérico de folha, embora obviamente existem N formatos de folhas. Esse daqui é o formato mais comum, e aí eu vou colocar um outro formatinho aqui, ó. Existe uma estrutura nos galhos delas também na forma que ela nasce. Aqui é um exemplo bem fácil. Se você pegar uma roseira, ela tem exatamente essa estrutura que eu estou fazendo. E basicamente ele segue esse padrão. Embora muitas vezes não tão alinhadinho assim, como uma roseira, por exemplo. Mas ele tende a ter uma quantidade específica de folhas em cada galho. E um problema é que assim, o que acontece? As pessoas veem a folha dessa maneira, e aí quando elas fazem um galho, e na hora de reproduzir as folhas, normalmente reproduz essa folha todas dessa forma, vista de um mesmo ângulo, como se todas elas estivessem para frente. E outra coisa, tá vendo que elas estão todas separadinhas, elas não se encontram? E uma folha dificilmente vai ser representada dessa maneira. Essa daqui, ó, ela já tá um pouquinho mais virada. Tá vendo que essa parte de baixo, ela é maior do que a parte de cima? E quanto mais para frente ela tiver, maior a tendência. Existem algumas que estão tão achatadas que ela fica quase um risquinho. Existem aquelas que ficam dobradas, e ela tem esse tipo de formato. Posso fazer ela dobradinha, meio viradinha aqui também, ó. E aí, muitas vezes a gente não vai precisar representar a folha com tanto detalhe, dependendo da distância que a árvore tiver. Porém, a gente consegue representar esses diversos ângulos que cada folha tá, texturizando ela. E aí, como que a gente faz? Ó, aqui estão os agrupamentos de folhas. E aí, o que a maioria das pessoas fazem? Ó, elas fazem isso. Quando as pessoas já estão começando a aprender, inclusive eu também já fiz muito isso, começo a fazer essa texturização aqui, ó, nesse contorno. E assim, eu tô falando que mesmo eu já ter mudado minha concepção de que as folhas estão todas separadas, eu ainda tô induzindo a minha visão a achar que elas estão todas para frente. E o que eu faço? Então, ó, eu crio uma textura disforme, eu simplesmente não sigo um padrão. Por quê? Porque daí se eu tenho uma estrutura dessa forma, é como se cada folhinha tivesse encaixada de um jeitinho ali. E isso acaba ficando muito mais verossímil. Bom, agora vamos para a raiz. Vamos teleportar ela aqui. Ó, a raiz, embora ela seja, inclusive eu já vi isso, tem livros de biologia, ela acaba seguindo uma uniformidade de forma que ela é distribuída. E ela é muito bem distribuída sim, porém a gente nunca pode esquecer de um fator que é a perspectiva. Os mais comuns seriam as raízes pivotantes, que é uma raiz que ela tem uma base, ela tem uma raiz principal e ela tem várias ramificaçõezinhas mais finas. E aí tem a fasciculada também, ó, que ela é muito mais distribuída, que é mais ou menos dessa forma aqui, igual está representando, onde a distribuição ela é quase que uniforme, não tem muitas raízes principais, e elas meio que quase têm a mesma grossura. Mas eu vou representar aqui um tipo padrão de raiz, e aí ele pode ser adaptado de acordo com a raiz específica da árvore que você queira desenhar. E basicamente é o seguinte, ó, eu vou pré-definir que todas as ramificações principais aqui têm mais ou menos o mesmo tamanho. Porém, mesmo eu definindo isso, elas não vão ter o mesmo tamanho representado aqui. Por quê? Essa raiz da frente aqui, ó, ela tem que ficar maior do que as outras. Por que ela tem que ficar maior? Simplesmente porque ela está na frente. E o que está na frente dentro de uma perspectiva tende a ficar maior. E aqui, ó, a finalização dela, lembra do formato? Ó, aqui é como se fosse um cilindro. Então, olha o jeito que ela termina, diferente das outras. Essa daqui, ela acaba ficando mais fina. E a gente tem que limitar ela no solo, ó. E o limite dela, sim, ele é uma linha reta. Então, ó, ela sempre termina aqui em uma linha reta. Da mesma forma que essa, ó, uma linha horizontal, ela vem aqui e é limitada por isso. Nessa outra aqui. E essa daqui, ó. E ó, essa daqui, por exemplo, ela tá na frente dessa de trás. E eu represento isso aqui, ó, com esse sombreamento para mostrar que essa que está iluminada é a que está na frente. Então a luz de sombra e o volume vai definir a minha raiz aqui, ó. Depois eu acabo meio que fundindo ela com a texturização.
quando você começar a praticar, inclusive eu vou passar um exercício no final dessa aula, você vai começar a perceber isso. E outra coisa também é que você pode aplicar várias coisas na raiz. Dificilmente uma raiz é bonitinha, ela vai ficar certinha assim no tronco. Ela sempre vai ter um matinho, um funguinho, alguma coisinha assim. Detalhes, e esses detalhes enriquecem demais a sua ilustração. Então eu vou dar bastante importância para eles. Aqui no primeiro momento é mais para explicar a textura da raiz, mas em um outro momento a gente vai focar nos detalhes. Bom, sobre o exercício, basicamente eu vou querer que vocês comecem a fazer isso para a vida toda agora, hein? Não é exercício para um dia não. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês comecem a observar as raízes das árvores. E comece a observar cada detalhezinho, textura, um matinho que tá ali no cantinho, uma pedrinha, a luz e sombra. Pega assim, ó, na hora que estiver passando, 30 segundinhos. Esquece tudo, esquece os problemas, vai lá e observa a raiz. Já tá lá fazendo exercício, faz mais um. Quero que vocês observem as folhas, a iluminação, olha o formato da folha, como ela é distribuída. Quero que você olhe o seguinte, se a árvore que você estiver vendo, ela estiver no sol, se tiver um dia de sol, ela estiver lá no solzão quente, analisa o lado da árvore que está na direção do sol. Você vai ver que algumas folhas são literalmente brancas, a gente vai enxergar ela branca. E eu quero também que vocês comecem a olhar variedades de árvores. Dá uma observadinha nela, fica alguns segundinhos, não precisa ficar muito tempo não, mas alguns segundinhos, vê como que é a estrutura da árvore, vê como que é mais ou menos o tamanho do tronco, a grossura, o formato das folhas. Pelo menos 5 árvores e observem essas 5. Por quê? Porque os próximos exercícios a gente vai trabalhar muito a árvore. Inclusive nos próximos 2 exercícios eu vou passar para vocês alguns exemplos de árvores um pouco mais peculiares. Porque até agora eu estou passando uma forma bem genérica daquele tipo de árvore com aquele tronquinho, a copa redondinha. E agora eu vou passar alguns exercícios de algumas árvores específicas, beleza? Até a próxima aula então!